os resultados para vocês. A universidade recebeu um total de 92 denúncias de fraudes nas cotas de estudantes que tentaram entrar na universidade ou entraram na universidade através do sistema de cotas. É importante dizer que desses 92 casos, a universidade apurou 68 casos. E por que não apurou o resto? Porque as outras denúncias envolviam candidatos que não se matricularam efetivamente na UFJF, e aí, obviamente, nós não tínhamos capacidade de fazer qualquer tipo, e nem deveríamos fazer qualquer tipo de apuração, porque eles efetivamente não ingressaram na universidade. Eles apresentaram os seus nomes nos processos seletivos, mas não vieram realizar as matrículas. Tivemos casos também de denúncias que foram feitas, mas que quando nós pesquisamos, o aluno já tinha cancelado a matrícula e já tinha se desligado da universidade. Então, daquelas 92 denúncias que nós tivemos, 68 casos eram de, efetivamente, alunos e alunas da UFJF. Então, foi constituída uma comissão que entrevistou os 68 alunos que foram denunciados. Entrevistou também testemunhas apresentadas por esses alunos. Foi dado direito aos alunos de apresentarem até 3 testemunhas cada um. A comissão ouviu essas testemunhas também. E desses 68 casos, a comissão decidiu por arquivar 51 casos, porque entendiam que estes casos não se configuravam em fraude. Efetivamente, eram alunos que ingressaram pelo sistema de cotas e eles se enquadravam dentro do que a comissão julgou serem as exigências para que um aluno pudesse participar através do sistema de cotas. Agora, outros 17 casos, a comissão entendeu que havia sim indícios de fraude. A comissão não entendeu que eles atendiam às exigências para poder participar dos processos seletivos pelo sistema de cota. Então, a comissão recomendou que estabelecêssemos processos administrativos, e aí são processos administrativos para cada caso, cumprindo a normatização legal de apuração dentro de amplo direito de defesa e de contraditório para que esses estudantes possam se defender. E caso ao final do processo a comissão de processo administrativo efetivamente entenda que eles não cumpriram as exigências, esses alunos serão desligados da universidade. Então, repetindo, dos 68 casos, a comissão entendeu que 51 casos não caracterizavam como fraude, eram alunos que entraram pelo sistema de cota devidamente justificados e cabiam naqueles critérios, e outros 17 casos a comissão encaminhou para que nós montássemos processos administrativos, porque ela entendia que não estavam atendendo essas exigências. Eu gostaria de falar para vocês do material que vocês estão recebendo, tem todos os dados de onde são os cursos que estes alunos, em que a comissão entendeu que havia indícios, quais são os cursos que esses alunos pertencem. Esse material está disponibilizado para vocês, da mesma forma que nós informamos os cursos dos alunos, os quais nós arquivamos porque entendíamos que eles atendiam às exigências. Eu gostaria de dizer, e é importante explicar isso, o trabalho da comissão foi um trabalho muito detalhado. Foi um trabalho que levou quase 4 meses, se nós considerarmos. É uma comissão composta por 5 professores, por 5 servidores, 3 professores e 2 técnicos faziam parte desta comissão. A comissão, ela em primeiro lugar faz um estudo teórico muito importante, um estudo teórico sobre toda
as políticas de ações afirmativas, os critérios de acesso que essas políticas devem criar, estudos sobre a questão da raça no Brasil. E baseado nestes estudos teóricos, a comissão trabalhou com 3 critérios que ela julgou fundamentais para a sua decisão. O primeiro, o critério fenótipo, que seria as características físicas do estudante. A comissão trabalhou também com o segundo critério, que era o critério da ascendência direta, se o estudante tinha pai ou mãe negros. E um trabalho também muito importante, muito sensível, realizado pela comissão, que foram narrativas sobre a vivência de discriminações e preconceitos sofridos por aqueles estudantes. Baseado nestes critérios, é que a comissão, então, tomou a decisão e decidiu pelo arquivamento de 51 processos e pelo prosseguimento de processos administrativos nos outros 17 casos. Então é um trabalho que nos dá muita segurança, porque ele se baseia em princípios teóricos sólidos, estabelece critérios metodologicamente justificados e uma comissão que demonstra uma sensibilidade muito grande para avaliar esses problemas. A comissão também, na conclusão dos seus estudos, propõe políticas para que a universidade possa evitar fraudes em próximos processos seletivos. É claro que não bastava essa proposição da comissão. Nós precisávamos de embasamento legal para podermos também adotar medidas para evitar fraude. E nós tivemos esse embasamento legal em abril desse ano, quando o Ministério do Planejamento propõe uma portaria normativa onde determina a criação de comissões de heteroidentificação para os estudantes que se matriculam pelo sistema de cotas. Até a apresentação dessa portaria, o sistema se baseava exclusivamente na autodeclaração. E nós precisaríamos de uma base legal para podermos utilizar algum sistema de heteroidentificação, e essa portaria, então, cria essas condições. Então, a partir dos processos seletivos de 2019, a universidade já contará com uma comissão que fará essas identificações. Para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que esse tema tem mobilizado as universidades no Brasil todo. Relatei para as pessoas da minha equipe, relatei também para essa comissão, que a nossa Associação de Reitores das Universidades Federais tivemos um debate importante sobre esse tema, em uma reunião que nós tivemos em Belo Horizonte. Toda a angústia e preocupação das reitorias com o tema fica absolutamente evidente nesse debate, porque, ao mesmo tempo que nós valorizamos a política de cotas, nós temos que evitar que qualquer fraude prejudique as pessoas que efetivamente teriam direito a entrar por esse sistema, mas nós temos que tomar cuidado e toda prudência no sistema de abordagem das pessoas denunciadas, para que nenhum deles sejam agredidos, sejam feridos nos seus direitos. Então isso está exigindo um cuidado, uma sensibilidade, uma prudência muito grande. Mas como tem caracterizado nossa gestão, nós não estamos fugindo de temas difíceis. Esse era um tema difícil, esse era um tema que nós precisávamos encarar, nós encaramos, nós estamos tentando superar o problema. É importante dizer do envolvimento da comunidade universitária, da contribuição que vários professores e técnicos têm dado para a gente superar esse problema. E acredito que a universidade conseguiu dar um passo importante, tanto no sentido de identificar efetivamente possíveis fraudes, mas ao mesmo tempo preservar direito de pessoas que foram denunciadas
injustamente. Nós acreditamos que agora, com um sistema seguro de identificação, nós possamos reduzir esses problemas, mas certamente todas as denúncias que chegarem na universidade vão ser apuradas. Nós não vamos fugir à nossa responsabilidade de apurá-las. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Me coloco à disposição, junto com as professoras, para responder qualquer dúvida. Vamos começar? Luiz Felipe, da TV Integração. A minha pergunta é no sentido de transcorridos os processos administrativos das denúncias acartadas, como é que fica a situação desses estudantes a partir daí? Eles podem novamente tentar os processos seletivos? Não podem? Eles podem utilizar processos como SISU e tudo mais vigente nas reclassificações? Como é que fica a questão para eles? Estão vedados, impedidos de novamente tentar o ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora por já terem fraudado uma vez o sistema? Como é que fica? Isso. Talvez fosse interessante explicar um pouco dos processos de apuração de responsabilidade administrativa, o que ocorre com esse processo. A comissão é constituída, a comissão certamente vai partir dos trabalhos já realizados por essa primeira comissão, vai ouvir novamente o interessado, e ela faz, ao final dessa etapa, a primeira fase da comissão é o que é chamado a avaliação preliminar do resultado. A comissão vai notificar o estudante da conclusão prévia da comissão. Então vai falar para o estudante o seguinte: olha, de fato, a partir de tudo que foi apurado, a comissão entende que você cometeu uma fraude ao sistema. É aberto, dentro da própria comissão, a ampla defesa, é contado um prazo, ele apresenta uma defesa, que é a defesa final dele. A comissão analisa essa defesa final. Se ela entender que teve algum elemento novo, ela pode até rever sua posição prévia. Se ela entender que não houve, ela emite o seu relatório final com o encaminhamento de punição, que neste caso seria o desligamento do estudante. Essa decisão não é tomada pela comissão, é tomada pela gestão. Nós recebemos esse trabalho. Mas antes das decisões de punição administrativa da universidade, a Procuradoria da Universidade se manifesta no processo. E aí eu respondo a sua pergunta. A manifestação jurídica da Procuradoria vai nos instruir sobre outros desdobramentos. Se ficar caracterizado uma fraude, isso será enviado ao Ministério Público para apuração. Se ficar identificado algum outro tipo de crime, isso é enviado para algum outro órgão do sistema judicial para apuração. Mas este encaminhamento vai depender, obviamente, da caracterização do que ocorreu. É possível que tenha, inclusive, decisões diferentes em função da caracterização da falha diferente. Então seria cedo antecipar. Mas, por exemplo, um caso muito grave, comprovado uma fraude, é possível sim que haja inclusive desdobramento judicial para esse estudante, o que vai inviabilizar que ele participe de outros processos. Esses processos administrativos, eles já começaram? Tem previsão assim, de duração? Já começaram, são 17 processos, como eu falei. Nós tomamos uma decisão de solicitar uma única comissão que analisasse, ao invés de montar uma comissão para cada processo, ou uma comissão para um grupo de processo, nós avaliamos e vimos que a gente teria mais segurança se fosse uma única comissão, porque adotaria um padrão de critério de decisão. Então está concentrado na mão de apenas 3 membros nessa comissão, que acompanha a comissão administrativa. Certamente os processos vão ter resultados gradativos, né? Eles não vão conseguir publicar todos simultaneamente. À medida que forem vencendo, vão soltando os resultados e vão informando. Como o processo da comissão que já foi constituída adianta o processo da comissão administrativa, porque peças já vão compor o processo, talvez os primeiros resultados não demorem a sair por parte dessa comissão.
né, mas não posso te precisar o prazo que ela vai terminar os 17%. E as denúncias foram todas relativas à questão racial ou tem alguma outra questão social também? Denúncias sobre fraude racial, sobre fraude racial e social e sobre fraude social. Ou seja, ele teria tentado a cota de renda, mas com renda superior. Teve a cota de renda e racial e teve apenas a racial. Tiveram os 3 casos de denúncia, cada uma foi apurada. Dentre os 92. Hein? Dentre os 92. Dentre os 92 casos. No início, quando os casos começaram a aparecer, nós ouvimos os movimentos negros, os movimentos sociais, e eles indicaram uma vontade de participação nesse processo. Como está sendo o diálogo entre essa parcela da sociedade e a comissão que vocês montaram? A Diretoria de Ações Afirmativas, a propósito, preciso destacar o trabalho intenso desta diretoria nesse processo de apuração. É importante relatar isso porque a Diretoria de Ações Afirmativas ela é responsável pela condução das políticas de ações afirmativas na universidade, de justamente criar condições para que estes grupos que ingressam na universidade não sejam vítimas de discriminação, sejam respeitados, não sejam vítimas de práticas que possam, inclusive, a levá-los a sair da universidade. Então, são as políticas conduzidas. Mas essa mesma diretoria teve que assumir o desafio de trabalhar na condução dessas comissões para apurar as denúncias. A Diretoria de Ações Afirmativas mantém a relação com os coletivos, com os diversos coletivos que atuam defendendo essas questões. E aí ela trabalha também com um caso muito delicado e que precisa muita sensibilidade. Ao mesmo tempo em que os coletivos desejam a apuração, porque um caso de fraude ocupa a vaga de quem efetivamente teria direito, e por isso os coletivos precisam defender essa posição. Por outro lado, os coletivos também precisam preservar para que nenhum beneficiário do sistema de cotas seja vítima de algum tipo de perseguição aqui dentro, ou uma comissão que possa aparecer uma comissão de perseguição. Então, por isso que o diálogo tem que ser constante com os coletivos para trabalharmos aí nesse equilíbrio dessas pessoas. Olhando os números também, a gente percebe que majoritariamente os alunos que tentaram a prova de alguma forma, eles estão vinculados a cursos como medicina ou engenharia, que são tidos como alguns dos cursos mais disputados, né? O que isso traz de informação para vocês em relação a esse processo? Acho que é exatamente isso que você falou, né? Provavelmente os cursos com maior demanda são os que, lamentavelmente, motivam as pessoas a tentar, eventualmente, fraudar um processo como esse. E do mesmo jeito que as denúncias arquivadas, isso é muito importante, também se concentram nesses cursos, porque algumas dessas denúncias tinham a intenção de justamente tentar gerar vagas e aí não tinha a procedência. Né? Não é apenas os casos em que se comprovou a fraude, mas principalmente os casos em que elas foram arquivadas também a concentração desses cursos. Não há previsão para a conclusão, né, do processo administrativo. Esses alunos, caso estejam próximos à conclusão do curso, eles ficam retidos? Olha, certamente a comissão vai trabalhar, essas informações já foram levantadas para a comissão, estão sendo levantadas para que ela trabalhe também a priorização, como eu havia respondido, a priorização dos prazos, também considerando essa variável, né? Os prazos E essas denúncias são de alunos de variados períodos? Há uma concentração do início de alunos de início de curso, mas tem também denúncias espalhadas por alunos de vários períodos.